Bem, o Corinthians precisa de um técnico, né, gente? Não há mais o que fazer. É necessário encarar os fatos, né? O Corinthians é treinado por uma comissão técnica limitadíssima, mas muito limitada. E o pior de tudo, né? Pouco se fala nisso, né? O Corinthians praticamente tem uma dupla no comando do seu banco de reservas, né? Porque o Emiliano Dias é como se fosse um outro treinador. O Corinthians tem, portanto, dois treinadores péssimos comandando a equipe. Aliás, eu nunca me conformei muito, nunca aceitei muito essa história de filho de técnico sendo auxiliar. Qual é a relevância do Emiliano Dias? O que ele fez de importante? Sem o pai dele, ele seria um treinador de futebol? Meu irmão, cresça, vai virar técnico sem o pai. Ele vai trabalhar sem o pai para ver se tem competência. Entende? Por que muitos filhos de treinadores, o seu Tite também é assim, né? E muitos outros aqui no Brasil, né? Por que levar o filho para a comissão técnica? Ah, porque confia. Confia no quê? Né? Confia no quê? Aliás, né, em muitos casos, né, sequer é necessário ter auxiliar técnico. Porque auxiliar técnico que pensa igual ao técnico, que não faz nada de diferente em relação ao técnico, e sobretudo, que tem a mesma visão limitada do técnico. Qual é a necessidade do auxiliar técnico? É um salário que o clube paga para um profissional que não tem o menor sentido de existir na comissão técnica. No caso do Corinthians, a gente tem aí uma situação bem típica, né? Um auxiliar técnico que não tem a menor relevância, a menor competência. O problema do Corinthians é que quando vai olhar para um técnico argentino, só olha para decadentes. Foi assim no passado com o Passarella, né, que era um técnico intragável, horroroso, né? E agora com o Ramon Dias. O pior do Ramon é que o Vasco mandou ele embora, gente. E o Vasco mandou o Ramon embora quando alguns ainda sustentavam que ele poderia realmente ser um técnico interessante, poder recuperar a equipe. Eu não acreditava. E eu acho que o Vasco naquela ocasião fez muito bem, porque estava acompanhando o trabalho do Ramon. Aí o que faz o Corinthians? O Ramon entregando um resultado horrível no Vasco, ou o Corinthians vai lá e contrata o Ramon Dias. Eu já fiz um debate no meu canal com um corintiano do canal, do grupo do WhatsApp do canal José Novales, e falei para ele, o Ramon não é confiável. Este é o problema. Você vai identificar no jogo do Corinthians momentos em que a equipe vai conseguir fazer bons jogos e momentos em que a equipe não vai conseguir jogar. Dentro da mesma partida isso pode acontecer. Por quê? Porque não depende do esquema tático. Depende do técnico. Não depende do técnico. Depende dos jogadores. Quando um time ele é refém dos jogadores, né, e os jogadores não são sustentados no seu jogo pelo esquema tático, vai acontecer justamente isso. Vai ser circunstancial. Né, atuar bem ou atuar mal. Este é o ponto. Por que especialistas, né, jornalistas demoram tanto para perceber essa obviedade? Né? Então a gente teve o jogo do Corinthians. Você vai para grande parte aí dos pós-jogos do Corinthians, você vai ver muito comentador, muito youtuber indignado. Né? Um time sem alma, não sei o quê. Vai estudar. Vai estudar. Time sem alma, sem raça, tal. Isso é só um elemento. Isso é só uma parte do problema. Pode até ser que em alguns momentos o jogador pratique esse tipo de postura, né? A Roger Guedes, na verdade, o tal do Roger, ex-jogador, o comentarista, né? Na verdade, não o Roger Guedes, né? O ex-comentarista, lembra dele? Né? O Roger Galera, né? Ele era isso, né? Jogador que ficava caminhando em campo, fazia de tudo para não jogar, até para derrubar técnico, né? Que cobra pênalti para fora, né? Para demissão do técnico, né? Tal. Né? E depois tem orgulho de contar isso, porque aqui no Brasil é uma vagabundagem, né? Alguém com esse perfil vira comentarista, né? Comentarista de um canal importante aqui de TV. É isso que funciona. Mas enfim, deixa esses fantasmas aí de lado, que o Corinthians já tem muitos problemas. Tem também um técnico, né, gente, que do ponto de vista da qualidade do seu trabalho é um cadáver também, né? Cadáver, já não existe mais. O técnico Ramon Dias, ele expressa algo muito comum ao técnico do futebol brasileiro. Tem vida curta. Entende? Técnico do futebol brasileiro tem vida curta. Aí quando morre, fica o cadáver. Aí todo mundo fica contratando um cadáver. Sabe qual é a boa? A boa é que muito torcedor do Corinthians, né, neste momento, já está querendo um cadáver. O Tite, porque é um cadáver. É necessário pensar. Meu amigo, olha para o trabalho anterior do profissional. O Tite, no Flamengo, ele foi risível. Entende? Não consegue mais. E só não virou técnico do São Paulo, que também está procurando um cadáver, porque ele queria 2 milhões. O Corinthians vai incorrer nesse erro de novo. Pois é, tem alguns torcedores do Corinthians que estão pedindo o Tite.
Então, no desespero, não querem um cadáver e querem outro. Ok? Então, é lamentável a gente se deparar com gente que só acompanha futebol, que tem canal no YouTube para falar de futebol. Não são todos, tá? Não são todos. Canal do Cereto, por exemplo. Cereto, né? Você vai assistir, por exemplo, para o jogo do Cereto, você vai encontrar, por exemplo, uma análise bastante correta, né? Análise de quem parece que vê o jogo, né? Muito mais do que outros, né? Vê, certamente ali, eu tenho certeza que a dupla que faz parte do canal do Cereto ali, no pós-jogo, né? Realmente, para mim, é muito interessante, né? Consegue ter uma visão sobre os acontecimentos do jogo bem bacana, tá? Então, evidentemente, como eu, né, e como todos, acabo em alguns momentos cometendo erros, normal, né? Como eu disse, eu mesmo faço muitas vezes, mas por exemplo, um pós-jogo que quando eu quero ver o pós-jogo do Corinthians, porque em geral eu fico fazendo anotações depois dos jogos, né? Mas quando eu tenho tempo para ver, eu vou ali ver o Cereto. É uma raridade. No mais, se você... esse time que não joga. Esse time sem alma. Esse time que não sei o que. Claramente que vai ter canal quando você tem mais de um comentando. Não são todos que estão ali que vão falar bobagens, né? Mas é isso, né? Vamos lá. Deixa eu tocar nesse ponto aí, né? Antes de entrar diretamente nessa questão do jogo, que não precisa falar muito do jogo, né? O Corinthians do jogo contra o Barcelona foi um Corinthians que vem atuando assim no Campeonato Paulista também em vários momentos. O Corinthians foi risível em alguns momentos ali no seu próprio estádio, vencendo no sofrimento, né? Enfim, quando já estava acabando a partida, a equipe da Universidade Central de Venezuela, né? Equipe que, como eu já disse em outro momento, se fosse para os pênaltis, provavelmente o Corinthians teria problema. Problema porque de cada 10 pênaltis cobrados contra o goleiro Silva, ele pega 8. Pega 8. Isso aí é na temporada passada? Não, desde o começo da carreira. Lá na base. De cada 10 pênaltis, ele pega 8. Então, por mais que o Hugo seja monstro, era provável que o Corinthians perdesse fosse eliminado contra a Universidade Central. E aí, vamos lá. Aí tem comentarista que também não estuda e não trabalha, comentarista, né? Caio Ribeiro, essas coisas assim, né? Que olha pro time da Venezuela, porque ele tá vendo o jogo ali, lá na Venezuela. Porque quando ele vai comentar no Brasil é diferente, mas na Venezuela ele tá vendo o time jogar, o jogador chuta lá não sei onde, esse time é horrível, é que não sei o que, tal, aquela coisa toda, um time horroroso, não estuda, não viu jogos, não viu o time em outros momentos, não viu, não lembrou que era estreia do time, não se deu conta de que o time perdeu vários jogadores, de que o time tava se remontando, nada disso ele viu. A única coisa que ele vê é o time é horrível, porque só tá trabalhando aquele dia. Durante a semana inteira trabalha 2 dias. Em 2 jogos que comentam, ou um jogo por semana que comenta. Só trabalha nesse momento aí. Que vida boa, né? Aí contra o Barcelona é um ótimo time, não sei o que. Vai estudar, Caio Ribeiro. Vai estudar, meu irmão. Vai estudar. Por que pessoas como eu, não precisa ser eu não, tem gente melhor que eu, não está ocupando um cargo do Caio Ribeiro? Provavelmente porque a empresa que o emprega, né? Não que a gente séria ali, né? Não que a gente que estuda, que a gente para falar bobagem. A bobagem é mais importante do que a análise, né? O Barcelona vai estudar, Caio Ribeiro. O Barcelona sofreu contra o El Nacional, o time da polícia equatoriana. O time da polícia equatoriana é muito abaixo do esperado. Também perdeu reforços, tá com problemas, né? Limitadíssimo, um time que só sabe se defender. O Barcelona sofreu um absurdo contra esse time. Um absurdo. O Barcelona é um técnico que não tem ideias, um técnico que a grande ideia dele é nós temos que dar chance para todo mundo, nós temos que valorizar o jogador, nós temos que entender o jogador. É essa a ideia técnica. Essa a qualidade técnica do técnico do Barcelona. Entende? Então esse Barcelona, que é questionado por 8 de cada 10 torcedores da equipe, esse Barcelona virou um ótimo time, Caio Ribeiro. Só porque ganhou do Corinthians. Então a questão foi ótimo naquele jogo. Entende? Como o time da Venezuela lá, naquele jogo da Venezuela, pode ter sido horroroso naquele jogo. Mas uma coisa é você falar, o time está horrível, o time está ruim. Outra coisa é você falar, o time é ruim, o time é horroroso. Para você falar, o time você tem que acompanhar. Você tem que saber o que é, você tem que estudar. Como você não estuda e não acompanha, você não pode falar besteira. Entende? Então o Barcelona não é esse time todo. E vou dizer uma coisa para vocês, o Corinthians pode virar, tá? É muito difícil, mas o Corinthians pode virar. Não somente por causa do Corinthians, mas por causa da ruindade do Barcelona. É claro que no jogo você tem toda a questão psicológica que pode envolver, né? E aí pode também submeter esse Barcelona a um problema, claramente, que como o time tem ali limitações, era muito mais provável que ele sentisse o baque justamente jogando na sua casa, que agora ele vai se defender o resultado, mas esse time, ele é limitado, gente. Ele é muito limitado. Pode ganhar o Corinthians? Pode, ainda assim vai continuar sendo limitado. Ele pode melhorar na temporada? Pode. Pode até ganhar a Libertadores, mas até o momento, esse time do Barcelona é limitadíssimo. E o Corinthians pode até conseguir por causa disso, tá?
Por causa disso. E também, evidentemente, por causa dos jogadores, que podem perfeitamente jogar. Porque se depender do Ramon, não vai acontecer. Esqueçam, tá? Então o Corinthians pode virar o jogo. Pode, o Corinthians pode se classificar ainda. Pode. Pode não se classificar e pode se classificar. Todo mundo tá falando, já saiu, não sei o quê. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque apesar do Corinthians não ser um time confiável, o Barcelona também não é. Ok? Claramente que fazer 3-0 no mínimo, tendo a obrigação de fazê-lo, né? Talvez o Corinthians não tenha força psicológica para isso neste momento e nem futebol para isso neste momento, tá? Agora, se o Corinthians faz um gol logo no início, desmonta o psicológico da equipe equatoriana, evidentemente, amigos e amigas. Vamos tratar disso em outro momento. Mas ontem a gente precisa falar. De novo, o Corinthians precisou do técnico. Teve técnico? Não. Aí eu vou falar para aqueles que não entendem de futebol, né? O seguinte, quando o time tá morto, tá? Para você que comenta em canais do YouTube e não entende de futebol, deixa eu contar para você uma história, né? Às vezes o jogador tá morto, como era o Roger Galera, porque ele não vale nada, né? Às vezes o jogador tá morto em campo porque ele não se encontra dentro do esquema tático, tá? Quando o jogador não está taticamente muito bem, quando ele não está muito bem, quando ele não compreende o que está acontecendo taticamente, quando a equipe não é ordenada por esquema tático relevante, quando uma peça não é colocada num certo local do campo, na posição para fazer com que a máquina funcione, tem jogador que não tem como se movimentar. Ele perde a condição da sua própria movimentação, né? Ele não consegue compreender qual é a movimentação do seu colega. Tudo isso impacta para que às vezes ele não tenha muita mobilidade. Passa a impressão de que o jogador não quer jogar. Não é verdade. Eu não posso acreditar, por exemplo, que grande parte, pelo menos, dos jogadores do Corinthians que estavam em campo não desejava jogar. O problema é que, às vezes, o jogador está completamente perdido em relação a qual é a ideia, né, que está permeando o meu comportamento aqui. Né? Qual é a ideia do jogo? O jogador perde isso de vista. Por quê? Porque não há um esquema tático. Então o grande problema do Corinthians é o esquema tático. É o esquema tático. E é o Garro, porque sem meu Garro eu não consigo. Né? Então aqueles que estão criticando o Garro, eu até entendo e acho que o torcedor tem todo o direito de criticar mesmo, mas é preciso lembrar, né? O Garro foi o grande jogador que, assim, recuperou esse Corinthians. Não foi o Ramon, foi o Garro. Tá? Quando houve ajuste na equipe ali, foi muito por causa do Garro. Ok? O Garro, ele tá... pode estar com problema físico, pode estar ainda com problema de lesão, tá? Nós não sabemos. Agora o Garro também teve um baque psicológico gigantesco no começo dessa temporada, todo mundo sabe disso, lá na Argentina. Não dá pra viver sem isso, gente. Você vai acompanhar o Garro durante muito tempo na vida dele, tá? Ele não foi responsável, não foi, mas alguém faleceu depois do acidente de carro. Ninguém sabe até agora, ninguém consegue avaliar, exceto especialistas, né? Como isso pode impactar no jogador. Entende? Então, dá para dar um desconto para o jogador, que ele viveu um baque aí muito sério e tal, na temporada. E também em nome daquilo que ele fez pelo Corinthians anteriormente, tá? Dá para perdoar menos o Depay, claramente. Dá para perdoar menos aquela criança chamada Bruno Bidon, né? Que é um menino aí, um bebê, tá crescendo ainda tem fraldas, né? As pessoas precisam trocar a fralda dele de vez em quando. O Martins não estava em campo ontem para trocar a fralda dele, por exemplo, quando ela necessita. Não entendo o Carrilho no banco, só um técnico estúpido, né? Burro, e o filho burro, o filho burro, né? O pai burro, o filho só podia ser burro também, né? Claramente que nem sempre é assim, mas há casos que funciona. A gente tem um típico caso, um pai burro e o filho burro. Um pai que não entende futebol e um filho que não entende futebol. Um pai que é estúpido e o filho que é estúpido. Um pai que não sabe o que é leitura de jogo e o filho também que não sabe. Pra que precisa desse filho? Né? Pra que precisa desse filho? Pelo menos do ponto de vista do Corinthians. Pra que precisa dos dois? Não é isso? Então, na verdade, o que a gente tem aí, né, na minha opinião, a grande responsabilidade disso é do Ramon. O Corinthians precisa de lateral direito ainda, né? O Corinthians precisa de um outro jogador, mas muito pouco. Precisava, né, contratar, né, o Lúcio Acosta quando esse jogador foi especulado. Quando já tem Coronado, já tem Gal, tá aí o que vocês queriam. Precisava, né? Porque é um jogador que nessa situação pode sustentar ali, por exemplo, a ausência de um Garro. Né? Agora não tem o Coronado que está lesionado, nem sabemos se nesse jogo ele vai funcionar. Né? Coronado em jogo difícil, jogo grande, nem sempre a gente pode contar com ele. Né? Agora, na verdade, é que o grande problema do Corinthians é o treinador. E eu vou dizer uma coisa para você, vou abrir exceção aqui. O Corinthians tem que mandar ele embora. Tem que mandar o Ramon embora imediatamente. Olha, mas vai ter o jogo sábado, domingo, manda embora agora. Manda embora essa porcaria agora. Pode até ter o efeito, por exemplo, né? Dos jogadores, como não tem um técnico, o mundo perceber que a culpa também é deles, caso eles não façam nada contra o Santos. O fato é que, sabe por que o Corinthians tem que mandar embora esse técnico? Porque com ele ou sem ele, dá no mesmo. Dá no mesmo. Então não haverá nada de novo com ele.
né? De novo, o Corinthians vai precisar dos jogadores. Né? Então, sem ele ou com ele, não, então manda embora o mais rápido possível e já busca um técnico. Agora, para de buscar, é cadáver, né? Cadáver de técnico. Se pode contratar um técnico, não contrate um cadáver de técnico. Ok? Vai lá na Argentina, vai em algum lugar, vai na Espanha, vai na Europa rapidamente, traz um técnico. Posso até fazer um vídeo aqui, deixa no comentário se você quer um vídeo indicando um técnico para o Timão, que eu faço, porque eu nunca falo isso, né? O time precisa de um técnico e tal, não sei o que, aquela coisa. No Ramon Dias, em relação ao Ramon, eu preciso falar, porque eu não vejo solução ali, tá? Não vejo. Né? Vamos lá, ele treina a equipe, por exemplo, para defender, ele é um técnico voltado para isso. Quando a equipe ataca, a equipe não sabe se defender atacando, porque ele não prepara a equipe para isso. Agora, ele também, como é um técnico, né, de vida curta, já é um cadáver como técnico, né? Ele cai também no outro erro de técnicos meramente defensivos do time, aqui do futebol brasileiro. Né? Num certo momento, as ideias de como treinar uma equipe até defensivamente acabam se esgotando. E embora o técnico seja um técnico só defensivo, ele não consegue entregar nem neste ponto. É o que a gente está vendo hoje no Corinthians. Não sabe armar a equipe para se defender, não sabe armar a equipe para atacar. Por que o Corinthians precisa disso? Disso. Um cadáver de técnico. Né? Para que o Corinthians precisa ter um comando da sua equipe, um cadáver de técnico, se pode contratar um técnico? O Corinthians não somente tem um cadáver de técnico como o seu comandante, como também tem dois, né? O cadáver pai e o cadáver filho. Manda essa porcariada toda embora de vez e contrata um técnico de verdade. É o mínimo que o Corinthians precisa fazer. Apesar de tudo isso, com tudo isso, eu diria para você, tá? O Corinthians pode eliminar sim o Barcelona, tá? E se o cadáver de técnico estiver no comando, muita gente vai falar assim, tá vendo, foi bom não mandar embora. Como muitos falaram, fez uma grande campanha, então no Brasileirão, então tem que continuar tal. É isso. Esse é o problema da avaliação, que jornalistas não fazem, que especialistas não fazem, que youtubers não fazem, né? E que dirigentes não fazem. Tá? A avaliação do trabalho não pode, na verdade, ser premiada por resultado. Ela tem que ser feita... Quando o time está ganhando, eu tenho que olhar para o resultado. Como é que a equipe processou a sua vitória? Como é que a equipe processou as suas conquistas? Se fosse feito isso, as pessoas perceberiam o quanto o Corinthians é refém do Garro. Quando o Garro joga, o Corinthians joga. Quando o Garro não consegue jogar, o Corinthians não vai jogar? Que história é essa? O time tem que ser muito mais do que um jogador. Neste momento, é Garro e mais tal. Se o Garro não está conseguindo jogar, o time não vai jogar. Garro, evidentemente, claramente, tem o Carrilho, tem ali o Martins, tem ali o Depay, tem ali o Yuri Alberto, claramente. Mas o cara dessa equipe, né, que precisa jogar bem para que a equipe jogue, é sobretudo o Garro. Claro, foi fominha nesse jogo aí, errou feio, mas o Garro, na minha opinião, é o menos culpado por tudo que está acontecendo e também por essa derrota vergonhosa do Corinthians. Manda embora o mais rápido possível, que é o mínimo que o Corinthians precisa fazer. Mandar embora o cadáver de técnico para contratar e colocar no seu lugar um técnico de verdade. É isso, gente. É isso.